Fortalecer o seu emocional é algo extremamente importante na jornada de fazer quem você ama parar de beber. Por isso, inclusive, que no método ACA isso é junto, né? O método Amor contra o Alcoolismo, que é um método que eu desenvolvi, né? Organizei de uma forma didática o conhecimento que nós temos a respeito desse assunto para que seja um treinamento de habilidades prático para que você possa fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre 5 passos para você fortalecer o seu emocional diante das bebedeiras de quem você ama, diante da situação em que você percebe que a pessoa que você ama bebe demais e talvez ela ainda não perceba ou talvez ela ainda não tenha avançado a um ponto em que isso se resolveu, ela segue bebendo de alguma forma e isso talvez traga prejuízos ou sofrimento para você. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar 5 passos que vão te ajudar a fortalecer o seu emocional. E por que que isso é importante? Às vezes a gente fica tão focado em resolver um problema e lidar com a situação que a gente acaba não fazendo isso da melhor forma possível. E reagir a um problema da melhor forma possível é o que vai fazer esse problema ter mais chance de ser resolvido. Então, fortalecer o seu emocional é algo extremamente importante na jornada de fazer quem você ama parar de beber. Por isso, inclusive, que no método ACA isso é junto, né? O método Amor contra o Alcoolismo, que é um método que eu desenvolvi, né? Organizei de uma forma didática o conhecimento que nós temos a respeito desse assunto para que seja um treinamento de habilidades prático para que você possa fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Inclusive esse vídeo que você está assistindo aqui é uma live de aquecimento para o próximo evento em que eu vou te apresentar esse método, em que eu vou te mostrar o caminho para você sair de onde você está até a sobriedade de quem você ama, mesmo que essa pessoa hoje não queira parar de beber, mesmo que você sinta que você já fez de tudo. Lidar com alguém que tem um problema com álcool é um desafio. Muitas pessoas classificam errado esse desafio, dizendo que é algo impossível ou que é algo fadado ao fracasso. Se você tem um familiar com um problema com álcool, isso não tem solução, não tem jeito, essa pessoa nunca vai melhorar, pau que nasce torto nunca se endireita, e coisas de baixa qualidade, né? Informações de baixa qualidade que podem levar você a ficar ainda mais estressado. E talvez você possa interpretar o estresse que você passa como um sinal de que as coisas não têm solução, como um sinal de que esse problema é insuperável. Mas a verdade é que nós temos muita pesquisa em cima disso para ajudar a entender o que realmente ocorre. E fato é que o alcoolismo é um problema de saúde mental, certo? Entendendo isso, você passa a entender que não é uma mera escolha, não é uma falha de caráter e que estar diante de um problema de saúde mental de alguém que você ama, seja qual for o problema de saúde mental, por natureza tende a ser estressante, tende a ser exigente. Só que as pessoas tendem a falar sobre o alcoolismo como se fosse algo injustificável, né? Você se relaciona com alguém que tem alcoolismo e isso é um sinal de que você tem um problema. Quando na verdade o alcoolismo não escolhe a pessoa que ele vai afetar. O alcoolismo pode acontecer com qualquer um, então você ter um relacionamento com alguém que tem um problema de alcoolismo não significa que você tenha um problema ou que continuar se relacionando com essa pessoa seja algo que seja uma doença sua, um problema seu. Não, é natural que você sofra, é natural que seja difícil, afinal de contas, se você ama uma pessoa, ver essa pessoa se destruindo a cada dia e não cuidando de si, vendo essa pessoa não enxergando a necessidade que ela tem de se cuidar mais, de modificar coisas do comportamento dela, o que acontece? Você tende a sofrer muito mais, você tende a ter muito mais estresse, você tende a não conseguir reagir de formas que vão te levar a soluções. E esse é um ciclo que vai se perpetuando. E olha só como acontece. Eu chamo isso de ansiedade por conta do ciclo do alcoolismo.
É só uma forma didática de te explicar o seguinte. Quando a pessoa tem alcoolismo, e eu falo para familiares de alcoolistas nesse momento agora, porque o alcoolismo não é um problema que afeta só a pessoa. O alcoolismo é um problema que afeta o ambiente, ele é muito influenciável, é muito influenciado pelo ambiente. Então você que convive com alguém que bebe demais, as suas reações, o jeito que você vai agir em relação ao problema com álcool, faz toda a diferença. E quando você age de uma forma que caindo sem perceber em armadilhas desse problema de saúde mental, você pode acabar alimentando esse problema na pessoa que você ama. E ao fazer isso, por conta até de você fez isso porque você estava estressada, mal, e não sabia como lidar, agiu de uma forma errada, talvez tenha ouvido conselhos errados, e aí por agir de uma forma inadequada, uma forma prejudicial, sem perceber, obviamente, você acaba alimentando um problema que te faz sofrer. E aí você acaba ficando cada vez mais estressado, cada vez mais cansado, cada vez mais esgotado, cada vez mais sem paciência, e o problema continua cada vez maior. E aí, se você não entende que isso é um ciclo que vai se alimentando, você não consegue frear isso, você não consegue interromper isso. E você pode sair com a impressão de que você é incapaz de sair disso. Ou que você é incapaz de lidar com as emoções, que você nunca vai ter condições de ajudar quem não quer ser ajudado, ou enfim, reagir a esse problema de uma forma que leve essa pessoa que você ama para o ciclo da sobriedade. E eu gosto de chamar de ciclo do alcoolismo e ciclo da sobriedade porque eles têm várias características que levam você a perceber se você está numa parte ou em outra da solução. Eu gosto de classificar de uma forma didática que existem dois lados. Não que um é melhor que o outro, mas é só para ser didático. Eu tenho a minha opinião, eu acho que o ciclo da sobriedade é melhor do que o do alcoolismo, mas você pode discordar e tá tudo bem. A ideia aqui é te trazer conhecimento para você ter liberdade de transitar por onde você acha melhor. No ciclo do alcoolismo, você se sente sobrecarregada. No ciclo do alcoolismo, você se sente esgotada, magoada, ferida, injustiçada, traída, desvalorizada. Você às vezes pode se sentir sem saída, sem esperança, sem energia, sem vitalidade, tensa, coração acelerando, boca seca. E às vezes você fica, e isso pode às vezes ter períodos de anestesia, em que você passa a quase que se acostumar a sofrer, porque a gente se acostuma. A gente se acostuma com as coisas e vai ficando neutro, vai parecendo que é normal ser daquele jeito, vai parecendo que isso é assim mesmo. No ciclo do alcoolismo isso tudo acontece e você sofre, mas ao mesmo tempo fica o normal. E esse sofrimento seu, ele vai estar associado a comportamentos que vão estar alimentando o alcoolismo na pessoa que você ama. Então percebe como isso acaba sendo um ciclo que vai alimentando, um alimenta o outro. O alcoolista vira gatilho para você agir de uma forma que não é adequada, você não tem conhecimento, não percebe, cai numa armadilha da doença, começa a ficar chateada e as coisas só pioram. No ciclo da sobriedade, eu chamo de ciclo da sobriedade um movimento, uma reação diferente, que começa pela mudança sua. Em que você, entendendo que esse ciclo existe, você passa a agir de formas diferentes. E não só diferentes, mas organizadas, formas estratégicas, formas inteligentes, formas adequadas ao problema que está acontecendo. E aí, você reagindo de formas mais adequadas, aprendendo a lidar com a situação, aprendendo o que fazer, o que não fazer, você começa a não jogar sua energia fora, você começa a ter uma visão mais clara daquilo que acontece e naturalmente, mesmo que as coisas continuem iguais, mas se a sua mentalidade está dentro do ciclo da sobriedade, que só é possível com conhecimento, você naturalmente já começa a enxergar coisas que você não via antes. E aquilo que era um labirinto, um beco sem saída, começa a aparecer uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel começa a alimentar a sua esperança, a sua energia, a sua capacidade de refletir, a sua capacidade de reagir. E isso vem com o conhecimento. Então, nesse vídeo de hoje eu vou te explicar 5 passos para você fortalecer o seu emocional
diante das bebedeiras de quem você ama, mas eu quero que você perceba, não são os únicos 5 passos possíveis, mas são 5 passos que eu escolhi para que você, e que eu recomendo que você, principalmente se você está começando agora, ou não está conseguindo ainda gerenciar bem as suas emoções, que você comece por esses para você não se perder. Porque informação demais no momento errado, eu sei que às vezes você quer saber tudo, só que informação demais, e o bom professor ele faz isso, o bom mentor ele te orienta dessa forma, ele não te sobrecarrega com informações demais no momento que não é adequado. Isso eu quero que fique na tua cabeça isso, porque a ansiedade leva a gente a se perder naquilo que a gente precisa. E nesse momento, o que eu vou te pedir é para você focar nesses 5 que eu vou te falar ao longo desse vídeo e entendendo esse problema, porque não adianta só eu te dar uma lista de coisas jogada de qualquer maneira, você não vai conseguir usar isso para mudar a sua vida. Certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou te falar sobre o problema do estresse, o problema de estar nesse ciclo de esgotamento emocional, nesse ciclo de sobrecarga, e aí depois a gente vai em seguida para a solução disso, as 5 maneiras, e eu vou te explicando ao longo desse vídeo como fazer para lidar com cada uma desses 5 passos. Estresse emocional não é brincadeira. Estresse emocional não é uma coisa qualquer, não é mimimi, não é frescura, não é bobagem. Estresse emocional é algo extremamente intenso e que leva a nossa mente a ficar de uma maneira que ela tem dificuldade de enxergar soluções. Como é que acontece isso? Quando você está sofrendo de muito estresse emocional, o seu organismo, ele veio evoluindo, né? Nós somos uma espécie que fruto de uma evolução nesse planeta, e que era feito, esse nosso organismo era feito há pouco tempo nessa evolução que a gente ficou mais moderno, mas o nosso organismo é feito para lidar com situações de estresse agudo. Por exemplo, uma selva e vem um predador. Você tem que reagir naquela hora, seu organismo se prepara para uma reação rápida e depois passa. Porque ou você vive ou você morre. Então, se você vive, o estresse passa, porque aquela situação ela vai embora. Então, o estresse não fica crônico, mas nós, hoje em dia, temos uma complexidade muito maior e o estresse passa a ser crônico. O que acontece? O seu organismo ele começa a reagir ao estresse elevando níveis de um hormônio chamado cortisol. Né? Ele vai levando a alterações que vão fazendo o seu organismo produzir essa substância chamada cortisol, que vai te levando a ter um estresse crônico, e esse nível desse hormônio muito alto vai levando você a ter sintomas e um funcionamento mental diferente. O que uma pessoa estressada cronicamente tem? Geralmente ela tem dificuldade de relaxar, tem dificuldade de dormir e ela fica bitolada. Bitolado. O que é bitolado? O nosso cérebro, na hora que tem um estresse, ele tenta fazer aquilo que ele já conhece. Ele tende a seguir as vias que ele já conhece. Então você vai tender, se você não lidar com as suas emoções no meio da jornada, você vai tender a fazer aquilo que você já sabe que está errado. E aí você talvez se sinta culpado. Puxa, eu fiz de novo aquilo que eu já sabia que estava errado. Então, um dos fatores que leva você a continuar agindo como você já sabia, porque tem coisas que você tem que aprender, e tem coisas que talvez você já saiba, que você mesmo olha e fala, não, poxa, eu acho que isso que eu fiz não acho legal. Pô, mas eu continuo fazendo. O estresse é uma das razões de você continuar fazendo. Porque o seu funcionamento mental, ele acaba sendo condicionado a repetir aquilo que você já sabia. Então, se você ainda não está muito bem, muito confortável com uma forma efetiva de lidar, você vai tender a continuar cometendo erros que você já entendeu que são errados. Mas o estresse não é o problema. O estresse não é o problema. Ele é a solução. Um jeito errado de lidar com o estresse é você tentar simplesmente se livrar dele. Isso acontece de várias formas, às vezes mais claras, às vezes mais difíceis. Não é para você se livrar do estresse. Isso é uma forma somente. Você pode incluir, e eu vou te explicar como fazer isso, eu vou te explicar dentro desses 5 passos, formas de você reduzir o estresse, mas ele não pode ser reduzir o estresse não pode ser uma medida isolada. Você tem que equilibrar medidas de resolução do problema com medidas de redução do estresse. Em outras palavras, não adianta você estar ferrado e simplesmente tentar relaxar
sem ter um plano para resolver aquilo que está te ferrando. Não vai resolver. Sua cabeça não vai aceitar isso. Por natureza, isso até é positivo. Não tem como você simplesmente tentar relaxar quando tudo está ruindo. Você precisa, dentro daquilo que você está fazendo para gerenciar essa situação emocional, ter um plano de como lidar com aquilo na prática. Não dá para só pensar positivo. Apesar de que pensar positivo, quando você tem um plano, pode ser útil. Com um plano, sem um plano, não adianta. E esse plano tem que ser bom. E esse plano tem que, ao longo do tempo, te dar pequenas vitórias. Se não, o que vai acontecer? Você vai se frustrando. Você vai perdendo energia. Então você precisa juntar um plano que te traga pequenas vitórias. Você precisa reconhecer pequenas vitórias. Isso só vai acontecer se você entender melhor o que está acontecendo. E aí, junto com isso, ter alguns truques que podem parecer óbvios, mas que são absolutamente necessários, que talvez você esteja aplicando alguns ou nenhum. Raramente você vai estar aplicando todos que eu vou te dizer aqui hoje. Porque é natural, quando a gente está numa situação ruim, o nosso cérebro ele é feito para tentar procurar problema. Então, você precisa entender como é que funciona o alcoolismo para você não focar só no problema, você entender o que fazer diante daquele problema. Porque muitas vezes você pode estar em direção à solução, mas se você não conhece o caminho, você não vai perceber que você está evoluindo. E vai vir uma insegurança e você vai ser uma pessoa sem consistência. Para fazer quem você ama parar de beber, você não precisa acertar sempre. Não precisa, para nada. Raramente uma coisa você precisa acertar sempre. Tem margem de erro. Tem margem de erro. Se você acertar na maior parte das vezes, vamos dizer assim, 80% das vezes é ótimo, é maravilhoso. Você erra 20% das vezes. Isso já é bom. Dá para fazer quem você ama parar de beber assim. Dá para evoluir errando 20%. Em qualquer área da vida, né? Pensa aqui comigo, pensando com mais clareza, dá para perceber isso, né? Mas aí você vai precisar entender que você tem que ter consistência nisso. Aquela história de eu já tentei de tudo não significa nada. Porque tentar de tudo não convém. Tem coisas que atrapalham, que quando eu faço, eu pioro. E aí, se eu fizer a coisa certa sem a consistência, quer dizer, ao longo do tempo eu sigo fazendo aquilo, aí que eu vou colher resultado. Porque fazer quem ama parar de beber é um processo médio-cristão, não é extremistão. É igual uma dieta, uma reeducação alimentar. Você vai ter os benefícios de uma reeducação alimentar ao longo do tempo. Se você fura essa nova educação alimentar, esses novos hábitos alimentares, um dia, não vai estragar tudo. Agora, se você acertar a maior parte do tempo, tem que acertar a maior parte do tempo e os erros não podem ser tão graves, né? Tá entendendo como esse mecanismo que vai levar você a fazer quem você é uma parar de beber tem essas características? O que leva você a perceber que a coisa não é tão extrema a cada segundo. Sim, é importante você entender. Sim, é importante você acertar. Sim, é importante aquilo que você faz. Mas às vezes, se você fica tão focada, tão apegada no resultado imediato, você se perde do processo necessário para chegar naquele resultado. Faz sentido isso? Me comenta aqui para eu saber. Então vamos lá, 5 passos, tá? 5 passos para você se fortalecer emocionalmente. O primeiro passo, para você fazer quem você é parar de beber, né? Os 5 passos para você se fortalecer emocionalmente diante das bebedeiras de alguém que você ama. O primeiro é ter a clareza daquilo que você quer. Isso parece óbvio, mas por parecer óbvio as pessoas jogam fora, passa batido por isso. Passa batido por isso. E o papel de um bom mentor é apontar para você pontos que talvez você sozinho não daria tanta importância. Porque às vezes quando a gente é faixa branca em alguma coisa, está começando alguma habilidade nova, a gente não sabe bem, a gente acha que sabe, mas a gente não sabe exatamente aonde focar. Então o papel de um bom mentor é te dar a proporção daquilo que é importante para você poder focar naquilo que é importante sem ignorar por parecer pequeno.
E uma das características comuns que as pessoas deixam passar é não ter clareza do que você quer. O que é ter clareza do que você quer? Tem gente que me segue, e isso é natural, por curiosidade. Pô, eu vi o Vitor falando lá, ele fala para familiares de alcoólatras, para fazer a pessoa que ama parar de beber. Deixa eu entender esse negócio aí, achei curioso. Tudo bem, a pessoa talvez não tenha comprometimento ou não tenha interesse real em fazer alguém que ama parar de beber. Tá só observando, vendo se aquilo faz sentido ou não, vendo se gosta ou não. Mas não tem a clareza, e ao longo do tempo não vai desenvolvendo a clareza de o que quer. Tem gente que passa 10, 15, 20 anos fazendo isso. E às vezes fica brava, fala assim, Vitor, você fica falando para pessoas, ensinando pessoas a fazerem quem ama parar de beber, isso tá errado. E aí dá alguma justificativa do porquê tá errado, mas peraí, me escuta agora. Eu não tô dizendo o que você tem que fazer. Se isso é a melhor coisa para você ou não. Inclusive é o oposto do que eu ensino. Para mim é muito importante, eu valorizo muito, e o tempo todo no meu discurso você encontra isso. Uma ênfase à sua liberdade. E uma ênfase, inclusive, na sua responsabilidade. Isso às vezes incomoda muita gente. Porque incomoda você pensar que você é um adulto ou uma adulta e você é a pessoa responsável por assumir para que lado que vai a sua vida. Porque não é fácil tomar certas decisões. E a gente tende a fugir disso. Aí foge do estresse. Tá entendendo por que encarar o estresse é importante? Só que aí eu encaro ele de uma forma positiva. E o primeiro passo é você ter clareza do que você quer. E às vezes o que te impede de ter clareza do que você quer? É não aceitar a realidade. Eu não estou falando para se conformar, estou falando para aceitar a realidade. Aceitar a realidade é você enxergar a coisa do jeito que ela é, nem maior nem pior, apenas do jeito que ela é. Vou dar um exemplo. Às vezes você não aceita que a pessoa que você ama tem um problema com álcool. E aí, por não aceitar, você começa a alimentar pensamentos que são distorcidos. Como? Fulano é sem vergonha. Fulano, olha, ele controlou aquele dia a bebida, então ele nem tem um problema com álcool, ele tá só de sacanagem. Poxa, nunca vai mudar. São formas da gente tentar mentir para nós mesmos, para tentar sentir menos sofrimento. Mas não olhar para a realidade. Porque a realidade é que muitas vezes é mais complexa do que a gente pensa. Né? Eu sou uma vítima do que o outro faz. Ou o outro é um coitadinho total, que não tem nenhuma chance de fazer nada por si próprio. Eu tenho que fazer tudo por ele. São formas de se afastar da realidade. Você assumir que você já sabe tudo mesmo não tendo resultado. É uma forma de se afastar da realidade. Então a ideia é você entender a realidade. Eu vou te dar um exemplo de outra forma mais simples ainda. Imagina que está chovendo lá fora. E você tem que sair de casa, a pé. Se você aceita que a realidade que está chovendo lá fora, mesmo que você não goste, você leva um guarda-chuva. Você não fica só reclamando que está chovendo. Você entende que está chovendo, goste ou não, nem sempre é bom. Você leva o guarda-chuva. Essa é a ideia. Eu vivo aquilo que está ali, posto para mim. Eu vivo aquela realidade. Por exemplo, se você tem um relacionamento com alguém que bebe demais, você não é obrigado a nada. Mas é um problema que está posto e você é a pessoa com maior condição de fazer alguma diferença na sua própria vida. Estou sofrendo por conta do alcoolismo de alguém que eu amo. Eu entendo, a gente tem o desejo de que o outro faça pela gente. O problema é que o alcoolismo por si só ele é uma barreira muitas vezes para a pessoa tomar iniciativa. Demora muito mais quando é a pessoa para tomar iniciativa por ela própria. Quando a família não entende, quando você que tem um relacionamento com a pessoa não dá esse start, para economizar tempo. Então, você aceitando a realidade, qual que é o próximo? O que você faz dentro disso, dentro da clareza? Você se compromete com aquilo que você quer. Porque não dá. O alcoolismo é um problema sério, pesado, complicado. Você sabe disso. Então, uma coisa que é séria, pesada e complicada, ela exige comprometimento. O que é comprometimento? É eu fazer aquilo que vai me levar para o resultado que eu desejo. Mesmo que seja difícil, mesmo que que exija de mim fazer as coisas no momento em que eu não estou tão com vontade de fazer, exige eu fazer aquilo que não é fácil. Exige eu assumir para mim uma postura de que eu vou fazer até dar certo. Já ouviu falar de uma história, como é que chama?
a história da tribo que fazia a dança da chuva, que dava certo 100% das vezes? Tinha uma tribo de índios que todas as vezes que eles faziam a dança da chuva, chovia. Sabe qual era o segredo deles? Eles dançavam até chover. O que significa isso? Que às vezes a gente quer um objetivo que é grande. Às vezes a gente não tem noção, mas quando você vai ver, você não está conseguindo chegar naquilo. Então significa que é um objetivo grande. Você não é simples, não é automático, rápido e fácil. Significa que é um objetivo grande. Então, você precisa ter ideia de que um objetivo grande, ele exige o pagamento de um preço grande. O que é esse preço? É você fazer coisas, você se comprometer com as coisas que vão te levar até atingir esse objetivo. Fazer quem você ama parar de beber vai exigir, primeiro, antes de qualquer coisa, você vencer, você pelo menos lutar contra e vencer, na maior parte das vezes, o inimigo mais difícil de todos, que é você mesmo. O outro é fichinha, o difícil é você. É verdade isso. Nós somos a pessoa mais difícil que nós vamos lidar até o fim da nossa vida. Então, você vai precisar de comprometimento para isso. Para fazer aquilo que é necessário. Para ter esse grande objetivo. Que depois que você tiver, né, quem consegue, o pessoal olha e parece que foi fácil. Mas não é fácil. Eu não digo faça quem você ama parar de beber de forma fácil. Porque isso eu não conheço. Se você só quer uma coisa fácil, se tiver, é melhor você ir para a fila dos charlatões, dos mentirosos. É melhor você ir seguir uma pessoa que te faz promessas falsas. Que daí você vai perder o seu tempo, e eu não gosto de perder tempo. E eu não sou a pessoa que vai te mostrar o caminho fácil. Eu vou te mostrar um caminho que eu já vi dando certo para dezenas de pessoas que seguiram esse caminho que não é fácil. Mas que, para quem quer, me dizem que vale a pena. Então, e como é que você faz para ter mais clareza? Eu tenho um exercício prático, inclusive no curso ACA a gente começa por isso. Quando começa o curso ACA, a primeira coisa que os alunos aprendem, depois de entender o processo, é fazer um exercício chamado balança decisória, que eu vou passar para você começar a fazer agora. Que é você parar, não adianta fazer de cabeça, parar e colocar no papel prós e contras de você tentar fazer quem você ama parar de beber. E prós e contras de você desistir. Não vou tentar. E você imaginar a sua vida com os dois cenários. Se a pessoa que eu amo para de beber, o que isso impacta na minha vida e qual a consequência disso ao longo do tempo? Se você imagina a pessoa que você ama sóbria, se cuidando por conta própria, vendo ela resolvendo a própria vida e até colaborando com a sua de uma forma mais segura. Você não tem mais aquela imprevisibilidade, você consegue sentir que as coisas estão melhorando e que esse não é mais o problema, o álcool não é mais o problema na sua vida. Aquela pessoa que você ama está com você, está bem, está sóbria. Parece bom? Pensa no impacto disso na sua vida. Então você vai colocar prós e contras de tentar. Contra de tentar fazer quem eu amo parar de beber. Eu tenho que ficar aprendendo, eu tenho que aprender, eu tenho que assistir aulas, né? Porque eu não sei ainda, eu tenho que aprender, então, se eu quero fazer isso bem feito, eu vou ter que assistir aulas. E, eu não tenho tempo, vou ter que encaixar isso na minha rotina. Então você tem que querer, né? Tem que ser uma prioridade para você. Pelo menos temporariamente. Então, tenha clareza do que você quer. Segundo, estabeleça uma rede de suporte. O que é uma rede de suporte? Uma rede de apoio. Eu gosto de classificar isso de duas formas. Assim. Uma rede, você quer fazer quem você ama parar de beber? Se blindar com uma rede de apoio é uma ferramenta muito poderosa para lidar com o seu emocional também. Ter apoio significa duas coisas. A primeira é direção e a segunda é comunidade. Uma não dá sem a outra. Só direção, talvez leve você, se você tiver muito comprometimento sozinho,
Dá. Dá. Tem gente que já fez. Eu já vi várias pessoas que conseguiram só com a direção. Que é você conhecer o caminho, você ter o mapa, você saber como chegar lá. E a segunda é a comunidade. Quer dizer o quê? Você ter pessoas na sua vida. Não precisa ser só presencial, pode ser virtual. Um grupo, por exemplo, no curso ACA nós temos uma comunidade de alunos. Pessoas que... O que é uma comunidade? Não são pessoas quaisquer. São pessoas que compartilham dos mesmos valores, dos mesmos propósitos. Que comemoram vitórias e lamentam por problemas juntos. A comunidade, a sensação de pertencimento que existe quando você está envolto ou vê, você compartilha momentos com pessoas que têm o mesmo objetivo, os mesmos valores, estão comprometidas também, isso eleva muito a potência daquilo que você vai fazer sozinho. Porque por mais que a caminhada de cada um de nós seja individual, quando a gente se junta, isso fortalece a nossa cabeça, isso fortalece a nossa mentalidade, isso fortalece o nosso propósito e nos mantém na linha. E nos mantém sentindo que aquilo que a gente está fazendo tem um propósito e vale a pena. Se é isso que a gente decidiu. Quando a gente não tem isso, não ter direção, você pode estar fazendo força para marcha ré, sem saber. Não ter comunidade pode levar você a acreditar em coisas que não são corretas, você levar o seu comportamento para o lado errado. Porque se as pessoas ao seu redor só criticam, só reclamam, só são derrotistas, só te jogam um balde de água fria, vai ser um desafio muito grande se manter motivado. Você vai ter que fazer igual o sapo, que conseguiu sair do buraco depois de muito esforço, e aí foram ver por que ele saiu do buraco e os outros não. E aquele sapo era surdo. Porque às vezes a gente tem que ser surdo, a gente tem que escolher o que a gente vai ouvir. Porque senão aquele ambiente que às vezes está adoecido, ele nos leva para o buraco. Então, ter clareza, estabelecer uma rede de suporte, direção e comunidade. Terceiro, agora a gente começa a entrar nas habilidades. Porque o que eu te falei até agora tem um pouco de habilidade, mas talvez algumas pessoas já consigam de cara. Isso que eu vou te falar agora é uma habilidade a ser desenvolvida. Que talvez só eu falar isso seja uma direção para você entender a importância de desenvolver isso. E você pode começar, mas você vai precisar aprender isso. Que é usar uma comunicação clara. Uma comunicação clara. O que significa isso? Aquilo que eu digo é entendido da forma que eu queria dizer. E eu tenho clareza daquilo que eu queria dizer. Não é simples, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Exige um treinamento. No curso ACA nós temos horas de aula só sobre isso. Horas. Para você entender aquilo que você quer, vai exercitando. Desde o início a gente vai construindo, vai exercitando na sua cabeça. O que você quer? O que você quer? A gente vai trabalhando isso ao longo do tempo. Aí chega nas aulas de comunicação, você começa a pegar aquilo que você quer e começa a entender como colocar isso no mundo para que as pessoas entendam mais claramente. Por isso que eu tento explicar para as pessoas que estão fora do curso ACA e elas têm dificuldade de entender que o curso ACA é uma coisa que beneficia você, em primeiro lugar. Porque ter uma comunicação clara muda completamente todos os cenários da sua vida que envolvem pessoas, que são todos basicamente. E aí você consegue evitar conflitos, evitar tensões desnecessárias. Você consegue mais colaboração da pessoa para ter aquilo que você quer ou precisa. Tendo uma comunicação clara. E eu nem estou falando ainda da comunicação voltada para influenciar, que é uma outra parte, mas a gente está falando mais da parte inicial, de fortalecer o seu emocional. Então a clareza na sua comunicação ela é muito importante. E ela começa com a clareza do passo 1, que é a clareza do que você quer. O que você quer? Porque se você não sabe se você quer ou não manter essa relação, você vai ficar jogando na cara o tempo todo ameaças de que vai embora. Mas aí você não vai de verdade. Aí o que acontece? Você perde a confiança na sua própria palavra. E o outro também. Você perde a confiança em si mesmo por falar coisas que você não realmente quer. Aí você se vê perdida dentro de si próprio, sem saber nem quem você é mais. Por isso a gente começa com esse resgate. Espera aí, vamos colocar uma base sólida. Você se firmar aqui. Pisar com os pés no chão, firme. Claro, direto.
sem espaço para enrolação, sem espaço para bobagem. Quantas vezes você já foi conversar com uma pessoa que você ama e acabou discutindo, queria falar sobre um assunto A. Por exemplo, você está sentindo falta dessa pessoa na sexta-feira à noite. Vocês tinham um jantar do aniversário de alguém. E aí essa pessoa não veio, você está chateada por causa disso. E aí quando foi discutir com a pessoa, virou uma briga por causa do álcool. Você encheu a cara e esse é o problema. Mas daí o assunto que era o aniversário, que você achou que a pessoa deveria estar lá, sóbria, não rolou. E você ficou falando de uma outra coisa, que pra você é muito óbvia e ligada imediatamente, mas aí você fugiu do assunto do aniversário, entendeu? Quantas vezes isso acontece? E aí fica perdendo tempo discutindo coisas indiretas que não são o cerne, não são o centro daquilo, não tem clareza. E aí abre margem para ter conversas absolutamente absurdas que não levam a lugar nenhum. Aí fica disputando quem tem razão. Razão sobre nada. Porque daí você ganha a discussão e sai de mãos vazias. Parabéns. Qualquer um de nós pode cair nisso se não tiver focado em colocar isso em prática. E a comunicação clara, tendo um problema de alcoolismo na pessoa que você ama, ela é necessária muito mais do que numa situação ou outra. Porque essa pessoa tem uma dificuldade ali nessa parte relacionada ao álcool. É tudo muito sensível, é tudo muito amplificado. Então a clareza elimina esses desentendimentos. E daí imagina como é que você se sentiria sem precisar ficar pisando em ovos, sem precisar participar de discussões à toa. Você percebe que fortalecer o seu emocional, ele passa por você conseguir mais energia, ao mesmo tempo poupar a sua energia, não jogar fora. E o que acontece? E aí a gente vai para o quarto passo. Que tendo essa sabedoria, tendo essa clareza, você começando a entender sobre a direção, tendo comunidade, você tendo uma comunicação mais clara, você começa a entender que tem momentos, porque dentro de uma estratégia, assim como dentro de uma música muito bonita, tem momentos em que o instrumento toca e tem momentos em que ele para. Tem momentos em que a música fica mais alta e tem momentos que ela fica mais baixa, tem um intervalo. Tem horas... E às vezes quem está começando sempre pergunta: Vitor, o que eu falo? Vou dar um exemplo mais claro que talvez você que está começando vai conseguir entender. Vitor, o que eu falo para o meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, quando essa pessoa está embriagada, pedindo dinheiro para eu beber mais? Como é que eu explico para ela sobre a minha posição nessa hora que ela está embriagada? A minha resposta muitas vezes para quem está começando incomoda, porque a pessoa não entende que isso tem sentido, tem valor, porque para ela não entende a diferença entre o momento de agir e o momento de não agir. Se a pessoa está embriagada, não é um momento de ficar conversando, explicando, porque a pessoa está embriagada, o cérebro dela não está em condições ideais. Segura aí, você que pensou que a pessoa bebe o tempo todo, nunca vai dar para conversar. Calma, segura a onda. Entende o conceito primeiro, depois a gente vai elaborar ele melhor, no momento certo. Mas entende que tem momentos em que você não deve agir, você deve se afastar. Tem momentos em que você deve não entrar naquela briga, você deve evitar o raio de ação da pessoa. Para não perder tempo, para não se desgastar à toa. Depois você vai agir, depois você pode fazer outras coisas, mas naquela hora não é. E a cabeça de quem está estressado, às vezes não, tem que ser agora, tem que ser isso, tem que ser dessa forma. Não, calma. E juntando esses passos você vai ter mais flexibilidade. Conhecendo o caminho, você vai ter mais segurança para naquele momento não agir. E aí, nesse momento que você não vai agir, você vai fazer o quarto passo, que é encontrar atividades alternativas. E não só nesse momento de não agir, mas outros momentos você precisa ter na sua vida. E isso tem várias pesquisas mostrando que o estresse ele pode ser reduzido simplesmente por você enriquecer o seu ambiente. Enriquecer a sua vida. E o que é isso? Quando você começa a entender a importância de lidar
lidar com o estresse, controlar as suas emoções e gerenciar da melhor forma possível, quando você começa a entender o impacto negativo que tem você ignorar as emoções e tentar seguir ignorando, fingindo que nada está acontecendo, e você começa a entender a importância que existe em você lidar melhor com as suas emoções e com o seu estresse, você começa a abrir possibilidade de acrescentar na sua vida um pouco mais de enriquecimento ambiental, que é nada mais do que você ter atividades que dependam muito mais de você, ou de relacionamentos mais seguros. Por exemplo, atividade física, ter um hobby só seu, ter convívio social com pessoas que não tem nada a ver com aquilo, para falar de uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Tocar um instrumento musical, pintar um quadro, fazer aula de culinária, sei lá. Talvez tenham coisas que nem estão no teu radar porque você não parou para pensar a importância que existe você ter coisas suas, diferentes daquilo que você vive o tempo todo. Quando você faz algo diferente e que não precisa começar bom, pode ter só o potencial de ser prazeroso. Porque daí você começa a fazer, sei lá, vai começar a praticar um instrumento musical. Nunca pensou em fazer isso. Agora você viu essa live, viu esse vídeo e começou a pensar. Você vai precisar ir, começar a ter aulas, começar a aprender como lidar com aquele instrumento. Talvez você goste, talvez não. E conforme você aprende, no início talvez seja bem chato, porque você não vai saber nada. Aí aos poucos você vai gostando e de repente vira uma coisa prazerosa. Pronto, você enriqueceu o seu ambiente, você aumentou o seu repertório comportamental. Isso vai contribuir para sua mente conseguir organizar melhor os pensamentos e você ter visões mais racionais e ter perspectiva para reagir de formas mais interessantes dentro daquilo que você quer fazer. E daí tem gente que me fala, Vitor, mas como é que uma mãe vai conseguir ter um tempo para ela, 1 hora por semana que seja, se o filho dela não está bem o tempo todo? Se vários momentos o filho dessa mãe está se colocando em perigo? Como é que eu vou relaxar? Aí eu te digo, você não vai só relaxar. Isso é loucura, seria loucura você só relaxar. Porque você vai saber que você não está fazendo nada para resolver diretamente. Mas quando você tem um plano e você entende que tem hora para fazer coisas e tem hora de intervalo, você passa a ter condições de colocar algo enriquecedor na sua rotina, entendendo que essa coisa, inclusive, vai te ajudar a fazer o filho ou quem quer que seja parar de beber, caramba. Tá entendendo? Até peço desculpa pela minha ênfase, porque às vezes eu vejo, igual você às vezes vê o alcoolista, se perdendo com algo, que é igual a gente vê um filho, alguém pequeno chorando por alguma coisa que tá ali, que em 30 segundos vai estar resolvida. Mas ela tá chorando porque ela não enxerga um pouco mais adiante. Então às vezes eu posso me exceder por querer te apontar, olha ali, ó. Que eu vejo muita gente se perdendo com isso. Claro que você não vai ignorar o problema. Isso seria loucura. Claro que você não vai fingir que nada está acontecendo. Seria continuar na mesma. Mas você tem que agir de formas inteligentes. Isso aí vai te trazer segurança, resultado, esperança. Não adianta só ouvir. Ouvir é um bom começo, mas tem que começar a aplicar mudanças. E a mudança desconforta. Ela mexe. Ela sai do natural, né? O natural é ficar vivendo do mesmo jeito, sofrendo da mesma forma, uma zona de conforto horrível. O cérebro quer isso. A gente tem que lutar para crescer. Igual a Flá, que está contando aqui, que começou a academia ontem. A academia é uma excelente maneira de enriquecer o seu ambiente, preparar melhor o seu emocional. O Vitor acredita que o exercício não dá benefício. Eu não acredito, como médico, como pessoa, eu não acredito que o exercício físico dá benefício. Eu acredito que o exercício físico é a vida normal, é a vida mínima. Você ter uma atividade física regular é o mínimo. Eu acredito que o problema é você não fazer exercício físico, você paga tantos preços, você se sente tão pior na vida toda, que aí quando você começa a se exercitar, aí você começa a ver benefícios. Mas não, é porque você estava tão mal e nem via que o normal, que era se sentir um pouco melhor, não acontecia. Porque você estava negligenciando uma necessidade humana básica, que é se movimentar. Eu não gosto de me exercitar, Vitor, mas é a diferença do adulto para a criança.
É a diferença de quem consegue aquilo que quer. Quem consegue aquilo que quer tende a também fazer coisas que não gosta. Mas você pode ser criativo, você não precisa sofrer. Tem milhares de formas de fazer isso diferente. Caminhada, qualquer outra coisa, tem tanta coisa. Que às vezes a sua cabeça não enxerga porque você está bitolado de estresse. Por quê? Você quer uma solução. Mas você não está tendo direção e comunidade. Você não está tendo clareza. Você quer tudo ao mesmo tempo. Aí você sai confuso, sem nada. O quinto passo. Então a gente já falei de clareza, do que você quer. Já falei de estabelecer uma rede de suporte com direção e comunidade. Já te falei sobre a comunicação clara, que é uma habilidade. Isso se desenvolve. E já te falei sobre encontrar atividades alternativas, enriquecer o seu ambiente, fazer coisas que não dependam do alcoolista ou dessa situação. Colocar sua cabeça em outro lugar durante um período pequeno, no momento, sem esquecer o problema, mas tendo direção. E agora vem o quinto passo, que é você entender o seguinte. É um conceito que ele é o seguinte. O quinto passo é você definir limites. Eu não quero chover no molhado. Eu quero te dar uma orientação bem direta e clara para você sair daquilo que eu estou te falando agora já com uma coisa pronta. Isso vai depender. Para você sair de uma coisa pronta agora, dessa dica que eu vou te dar agora, você tem que se colocar nessa situação, enxergar isso de uma forma clara. Então, o que é colocar limites? Você precisa enxergar as coisas, e quanto mais você aprender, isso vai ser mais fácil, tá? Vai ser menos difícil. Mas agora, independente de onde você está, você precisa ter a clareza de que essa pessoa que você ama, ela não pode, isso depende de você. Ela não pode ter a percepção, ela não pode ter a expectativa de que você faz qualquer coisa 24 horas por dia. Ela precisa perceber com naturalidade, não é esfregar na cara da pessoa nem nada. É uma coisa natural, que às vezes se perde. Que é entender que você não é disponível 24 horas por dia e você não aceita qualquer coisa de qualquer jeito. Por exemplo, Vitor, o meu marido, ele chega em casa embriagado, ele quer conversar e eu acho uma chatice. Eu tenho que ficar aguentando ele falar embriagado, coisas chatas na minha orelha? É claro que não. Vitor, mas se eu tento me afastar, ele vem atrás e enche o saco mais ainda. Sim, porque ele está aprendendo que quando mais ele enche o seu saco, mais ele consegue aquilo que ele quer. Então, o que naturalmente uma pessoa fará nessa situação, ainda mais embriagada? Ela vai encher mais o seu saco. Então, você vai precisar garantir, de alguma forma, tem várias formas de fazer isso, você vai precisar pensar em formas de, nesses momentos, você deixar completamente claro. E se for uma situação, como eu estou dizendo agora, né, a pessoa está embriagada, enche o saco, não para, sempre faz isso, você vai precisar, durante algum período, não estar ali, naquele momento que você já sabe que isso acontece. É ruim, talvez seja ruim. Tem outras alternativas? Tem, estou te dando só um exemplo. Mas é um exemplo que você precisa definir alguns limites. Não é tudo o que você vai fazer, isso precisa estar claro. Precisa ser razoável. Né? Tem uma aula no curso ACA só sobre limites, quais as características que te ajudam a definir cada limite, que ele é seu. Aquele que você consegue, tem várias formas de a gente praticar isso. E você conseguir ter segurança de colocar limites do jeito certo, na hora certa, que você consiga respeitar. Porque quando você não respeita um limite que está te incomodando, a pessoa age, e às vezes não é nem por maldade. Na maior parte das vezes não é nem maldade. Mas é que é tão natural aquilo, e dói em você, não dói no outro, que a pessoa vai tentar. Então talvez você esteja aguentando coisas hoje que não tinha necessidade. Pelo contrário, que só te afundavam mais ainda no ciclo do alcoolismo. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então vamos lá. Vamos concluir. Qual que é a conclusão? Nessa live eu estou te explicando sobre 5 passos para você fortalecer o seu emocional diante das bebedeiras de quem você ama. Então, para se fortalecer emocionalmente diante das bebedeiras de alguém que você ama, o jeito errado de você tentar fazer isso, eu vou listar algumas possibilidades, rapidamente. Primeiro, é se desesperar
e fechar os olhos e os ouvidos para qualquer coisa que está acontecendo, e às vezes você tem a oportunidade de aprender como sair dessa e você está tão focado no que está ruim que você ignora uma possível saída. Você não busca conhecimento para resolver isso daí porque você já colocou na cabeça que não tem solução, e isso é uma forma também de evitar o problema. Quando eu coloco na minha cabeça que não tem solução, eu estou simplesmente tentando evitar o sentimento. Não é verdade aquilo. O que não tem solução é só a morte. O resto a gente não tem como saber. No mínimo não tem como saber. E se tem pessoas que conseguiram fazer a pessoa que ama parar de beber, por que você não conseguiria? Tem tudo que a pessoa tem. Então, se desesperar, evitar sentimentos. Terceiro, procurar culpados ao invés de pensar em soluções que têm a ver com aquilo que você quer ou precisa. Tentar controlar ao invés de influenciar, né? Querer tudo para já. Não está aberto. Querer tudo para já. Se isolar socialmente. São formas de você não conseguir se fortalecer emocionalmente. Fazer tudo que o outro quer do jeito que ele quer. Se render, né? Se render é outra coisa errada. Vou me render. Ah, Vitor, mas ele chega de madrugada embriagado pedindo ajuda. Aí você vai ver, no curso ACA tem aula só sobre isso. Quando é uma urgência, né? Junto com o curso ACA, eu dou para os alunos junto um treinamento para lidar com a ansiedade. E dentro desse treinamento tem aula só sobre isso. Como entender se aquele pedido de ajuda é uma armadilha ou não. Como eu vou lidar com aquela situação? Será que é uma forma... Agora eu tenho que me render a tudo que o outro quer, na hora que ele quer? Não. O outro tá só reagindo. Só reagindo do mesmo jeito, alimentado pelo ciclo do alcoolismo. Eu não. Eu vou agir. E para agir eu tenho que pensar. Onde é que eu vou com esse comportamento que eu estou tendo? Eu passo a ter ações e não só reações. Eu passo a enxergar o que tem por trás de cada coisa. Com clareza. Isso dá muita segurança. Qual que é o jeito certo, então? Eu te falei os 5 passos hoje. Que é o quê? Ter clareza do que você quer. Não quer fazer quem você ama parar de beber? Pronto, tchau. Não precisa ficar assistindo isso. É um masoquismo, é um sofrimento à toa. Não faz, vai, segue a tua vida. Procura alguém que te ajude a esquecer, então. Não é o meu caso. Eu ensino, eu levo você para esse caminho. Pelo menos aqui nas redes sociais. O outro, estabeleça limites. Não se renda a tudo que o outro quer. Entenda o que você está fazendo e por quê. Tenha uma rede de suporte com orientação e comunidade. Estabeleça uma comunicação clara e encontre atividades alternativas para você enriquecer o seu ambiente. Então, de uma maneira geral, você precisa encarar o problema e ter, ao mesmo tempo, o equilíbrio entre ações que vão levar a solucionar o problema e ações que vão te levar a relaxar ou a melhorar o seu estresse, a sua ansiedade. Junto, no equilíbrio das coisas. Não dá para fazer só uma e sem a outra. Então, de uma forma ou outra, é o quê? É um caminho que não tem como perder. Você já percebeu? Se você segue nesse caminho, não tem como dar errado. Porque, independente do que aconteça, você vai estar aprendendo e se desenvolvendo emocionalmente. Você vai estar se tornando uma pessoa melhor para você. Você vai aprender a lidar com situações difíceis, aprender a lidar com qualquer adversidade. Você vai conseguir se controlar melhor, você vai conseguir ter melhores resultados em tudo, você vai aprender a se comunicar melhor, lidar com os seus sentimentos. Tenho alunas, né, eu não falo muito isso porque não é o foco, mas eu tenho várias alunas que melhoraram outras relações com o que aprenderam no ACA. Não só com o alcoolista que ama. Tem aluna que já foi promovida no trabalho várias vezes, por conta de ela desenvolver uma forma de se comunicar tão poderosa com aquilo que ela aprendeu no curso ACA, que ela se destacou no trabalho dela. Porque são habilidades para você, que você pode usar da maneira que quiser. Então, qual que é o jeito certo? Eu não acho que tem jeito imediato e fácil. Se é só isso que você quer, aproveita e já sai dessa live. Nem me segue. Mas eu acredito que é possível se você tiver comprometimento. Comprometimento em seguir, fazer aquilo que nem sempre é fácil.
E não fazer assim, eu vou fazer para ver se vai dar certo. Porque essa postura de fazer meia boca, de qualquer jeito, ela por natureza já te coloca numa posição muito frágil para conseguir qualquer coisa. Você tem que ir de cabeça, tem que entrar de cabeça nisso. Senão você vai sempre estar, estando sempre com o pé atrás, você vai patinar. E aí você vai concluir que não dá. Mas não é que não dá. É que você não colocou aquilo, a prioridade que precisava durante um tempo. E é só durante um tempo. Depois isso, essa habilidade já passa a ser natural para você. Então você tem que ter uma postura mais proativa. Não só reagir às coisas que acontecem, né? Então você tem que cuidar da sua atividade física, às vezes até práticas de relaxamento, né? Meditação. Mas enfim, eu te falei de 5 passos que eu acredito que são muito importantes, que você começa a aplicar esses passos, você começa a colocar isso na sua vida, você já vai começando a até colher resultados positivos já. Porque começa dentro de você a mudança. E é aquilo que você vai fazer que vai trazer o resultado que você quer e que vai trazer a sobriedade de quem você ama. Se gostou desse conteúdo? Se inscreve no meu canal, curte, compartilha. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau!